ouvir. Se alimente ouvindo, amados. A fé vem por ouvir. Vamos lá! Você que está aí ligadinho aí na rádio. Tá para colocar no YouTube também? Não vai. Glórias a Deus. Então vamos aí estudar a palavra do Senhor. O texto que nós estamos usando é Gálatas 3, versículo, tem agora 26 minutos. 26 minutos. Gálatas 3:9. Diz assim a Bíblia. Gálatas 3:9 diz a palavra de Deus. Todos acompanhem ali, ó. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, diga, está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vou ler de novo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus poderoso, recebemos essa palavra, recebemos esse alimento, cremos que este é o alimento espiritual, porque já nos alimentamos o físico, o corpo, e agora estamos aqui porque acreditamos que temos um espírito, e que o espírito também tem que se alimentar, e o espírito se alimenta pelos ouvidos, e o alimento que nós servimos aqui é o alimento da fé, é a palavra da verdade, é o evangelho da salvação, é a graça de Deus, é a palavra da cruz, é a palavra predestinada de sabedoria, é o evangelho das insondáveis riquezas, é aquilo que estava guardado em secreto, e Deus quis revelar a Paulo. E nós estamos aqui, Deus, com coragem, intrepidez, para repetir o que Paulo escreveu. E eu sei, meu Deus, quando repetimos o que está escrito, funciona para a glória de Deus, e o povo feliz, curado, abençoado, próspero, mais que vencedor, diga amém. Aplauda o Senhor para a glória de Deus. Amém. Obrigado, cooperadores, obrigado, cooperadores de Deus, vocês que cooperam com essa obra. Parabéns para você entender que esta casa foi levantada e aberta por Deus para ajudar famílias. Então,
O tema é: ele se fez maldição. Maldição. O que é uma maldição? Maldição é uma praga, é uma desgraça. Não sei se já estou falando em casas, em famílias, que é uma desgraça em cima da outra desgraça. Morre de acidente, morre de câncer, morre, sabe, doenças hereditárias que acompanham o bisavô, o avô, o pai, os filhos, os netos. Isto é uma maldição. Diga, maldição. Isso é uma maldição. E a Bíblia diz aqui no versículo 13, ele diz que Cristo nos resgatou da maldição. Então Cristo me resgatou da praga. Por isso que Davi, quando ele orou, não precisa ir lá, vou só recitar. Davi orou e disse: praga nenhuma chegará à tua casa. Ele já estava pensando em algo futuro que viria de acontecer, que a praga não chegaria na casa, porque praga é maldição. Então, o que é uma maldição? Maldição é uma desgraça. A desgraça caiu sobre aquele lar, a desgraça caiu sobre aquela família. É uma desgraça em cima da outra desgraça. Mãe que perde, tem 3, 4, 5 filhos e vai morrendo os filhos, tudo novo, e a mãe fica sozinha, velhinha, sabe, idosa, vai perdendo o seu, porque o normal é que os filhos enterrem seus pais, não é que os pais enterrem. Como quando uma família tem isto, é a desgraça da droga, a desgraça do alcoolismo que vai seguindo, veio lá do avô. Eu tenho isto na geração dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu estaria debaixo dessa desgraça chamada alcoolismo. Talvez você também tenha uma raiz no álcool, você tem uma raiz na droga, uma raiz de pessoas que teve câncer, que teve doenças malignas, né? Caroço, minha bisavó teve caroço no seio, um tumor, e foi passando. Então isso são chamadas de praga, de desgraça, de maldição. Maldição quer dizer, é uma pessoa infeliz. Todo amaldiçoado não é feliz, porque ele é um azarado. Quem não tem a bênção de Deus, Paulo disse aqui no versículo 14, para que a bênção de Abraão, já que Jesus já veio, morreu na cruz, pagou o preço, levou meus pecados, me inocentou, cortou toda aquela sentença que nós lemos na semana passada, de Deuteronômio 28, cortou aquelas sentenças todas. Cristo veio, ele não apenas veio, ele tem que vir para cada vida. Você tem que confessá-lo como teu Senhor e como teu Salvador. Não é só como Salvador, não, porque tem gente que só tem Jesus como Salvador. Ele tem que ser Salvador, mas também tem que ser Senhor. Então essa palavra Cristo nos resgatou, maldição, Cristo me tirou da praga. Praga nenhuma, Davi falou, praga nenhuma chegará à tua casa. Por que não chegará à minha casa? Porque eu não estou debaixo da maldição. Diga, eu não estou debaixo da maldição, eu estou debaixo da bênção que foi dada a Abraão. Diz que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentis, nós somos gentis, e essa bênção chegou através de Jesus Cristo. Ele diz, 14, porque a bênção de Abraão chegasse aos gentis em
Jesus Cristo. Não é em Maria, com todo respeito, não é pelo São Jorge, não é por uma, não tem bênção, pelo contrário. Eu estava estudando em Deuteronômio que no passado, quem tinha estátua, imagem, era um amaldiçoado. Idolatria é uma maldição. Lá o bisavô se joelha diante de uma estátua, e o avô, e o pai, e os filhos. Eu sigo a religião da minha mãe, que minha mãe seguiu a da mãe dela, e a mãe dela. Isso é uma maldição. A maldição da cegueira, não é a cegueira física, a cegueira espiritual. Leia a Bíblia. Alguém falou para um católico, falou assim: por que você não lê a Bíblia? Aí ela falou assim: o padre não lê a Bíblia. Alguém já viu um padre entrar para fazer uma palestra com a Bíblia na mão? Quem já viu? Nunca vi. Então, se o padre não lê a Bíblia, quanto mais as ovelhas que ele cuida, vai ter interesse pela Bíblia. Eu já lendo a Bíblia aqui, já tem gente aqui no nosso meio que não gosta de ler a Bíblia. Imagine se eu fizesse igual o padre, não lesse a Bíblia. Entendeu? Então, essa maldição, essa praga, essa desgraça, maldição é igual no dicionário, quer dizer praga, quer dizer desgraça, quer dizer uma pessoa infeliz. Quem é um amaldiçoado? É uma pessoa maldita, é um maldito. O que é um maldito? Quem foi alvo de uma maldição. O maldito é aquele que foi alvo de uma maldição, e a maldição foi dada lá atrás. Quem pichou a maldição? Tinha até um programa que é do Beto Carreiro, Vampiro Brasileiro, lembra desse? Chico Anísio, vou te pichar uma maldição. Quem lembra? Ninguém lembra? Então ele fala: vou te pichar uma maldição. Então Deus é que determinou a maldição lá atrás. Então, se Jesus não entrar na vida das pessoas, se as pessoas não receberem a sua palavra, elas continuarão debaixo da lei. Se elas estiverem debaixo da lei, elas estão sujeitas a todas aquelas maldições que está lá no livro de Deuteronômio 28, do 15 em diante. Quer dizer, quem está debaixo de maldição, está debaixo de uma praga. Antigamente piolho, quem lembra disso? Uma piolhada, né? Piolhada, uma coceira, as crianças cheias de coceira, de ferida, né? Uma coisa esquisita, as pernas cheias de ferida, que pessoa, pernas cheias de crostamento, como diz lá atrás, eu fui orar, eu estava na rua, dando uma caminhada, uma corrida, aí passou um rapaz todo leproso, com aquele crostamento assim, aí eu parei do lado dele, eu falei: posso orar por você? Ele olhou para mim assim: não quero oração não. Falei: você vê, a pessoa toda encrostada, já se acomodou com aquela vida. O pior de tudo é quando alguém se acomoda com a maldição, com a praga, com a desgraça na sua vida. Quem é o maldito? Maldito é quem é alvo de uma maldição. Maldito é quem foi amaldiçoado. Maldito quem carrega a infelicidade. Toda pessoa maldita, ela é amarga, sabe? Ela tem um relacionamento, não dá, tem outro, não dá, tem outro, não dá, tem outro, não dá, tem outro, não dá, aí acabou, sabe? Faz uma amizade, acaba, faz outra, acaba, faz outra, acaba. Isso é uma maldição que as pessoas não entendem, que Jesus precisa de entrar, irmãos. Se Jesus não entra, não adianta você dar esmola, não adianta você dar marmita na rua, não adianta você comprar o teu oferta, comprar tudo de comida e sair distribuindo. Não, isso não quebra a maldição. Isso não acaba com a maldição. Quem tirou a maldição foi Jesus. Foi Jesus, diga, foi Jesus. Então maldição quer dizer, quem é maldito? Quem carrega a infelicidade. O sinônimo de maldição, de maldito, é diabo. Um dos sinônimos de maldito quer dizer diabo, malvado. Agora,
Olha lá em Colossenses, põe lá, minha irmã. Em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses 2. Você que está aí pelas rádios, pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, vai me ouvir pelo um CD. Ele se fez maldição. Olha o que está escrito ali. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, versículo 13 ao versículo 15. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoou ou não perdoou, irmão? Diga, eu estou perdoado. Agora, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olha isto, irmão, preste bem atenção. O que ele fez na cruz? Tendo cancelado um escrito de dívida. A dívida, o escrito é a lei. Ninguém podia cumprir, então era contra nós, porque a gente não podia cumprir, o homem não podia obedecer, não adiantava, não conseguia obedecer, então se tornava aquilo que Deus estabeleceu, virou contra nós. Então ele diz, mas ele fez o que? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de quê? Que constava de ordenanças. O que é uma? Aqui você vê que é ordenanças no plural, ou seja, era várias ordenanças que constava de ordenanças. Quem não cumprisse as ordenanças ficava com direito a ter a maldição na sua vida. E diz a palavra que Deus visita a primeira, a segunda e até a terceira geração com maldição. A maldição vai passando. Eu não estou aqui fazendo culto de quebra de maldição, não. Eu estou aqui dizendo a vocês que Jesus fez esta quebra dessa maldição na nossa vida. Estou dizendo isto. Quer dar um aplauso? Vamos dar. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que ele fez, irmão? Removeu inteiramente todo aqueles 613 ordenanças, os mandamentos humanos, tentando parar o homem, se ele continuasse, ele era amaldiçoado. Diz que ele removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que eu quero mostrar à igreja é no versículo 13. A gente vai terminar, tem que acabar 20 horas. E a vós outros que está 13, 14. Tendo cancelamento. O que é um cancelado? É igual ele tornou sem efeito. Ou seja, tudo que tinha um efeito, quando Jesus veio, morre, sofre, morre e ressuscita, e eu o recebo como meu Salvador e aceito que Ele foi o meu substituto. Tem isto tudo, tem muitas implicações numa vida cristã, tem muitas implicações. Não é só falar, eu concordo, mas você tem que aceitar o que Ele fez por mim e por você. Nós temos que aceitar isto. Quando ele diz, tendo cancelado, ele diz, tornando sem efeito, ou seja, todas as ordenanças, todas as maldições, toda desgraça, toda praga, todo infortúnio, ele tornou sem efeito. A palavra cancelamento quer dizer,
tornou sem efeito, também é anulando. Quando ele diz cancelamento, cancelando, ele diz, ele anulou, anulando, eliminando. Você não pode nem por pensamento deixar com que os teus pensamentos minta para você. Você não pode deixar que nenhuma dúvida pare no teu coração em relação ao que o nosso Senhor fez. Irmão, creia você. Creia você. Acredite você. Se você acreditar, tu terás benefícios desse cancelamento. Eu vim aqui pagar aquela multa, porque eu estava na estrada, a velocidade era 90, e eu passei a 120, não, mas aqui é 120, não, é 90, eu quero pagar, não, foi cancelado, não é mais, não tem mais, foi cancelado, Jesus cancelou, ou seja, Ele anulou, Ele eliminou. Então cancelamento quer dizer, quem que sofreu suspensão. Essa palavra cancelado quer dizer que sofreu suspensão. Cancelamento quer dizer que foi banido. Irmão, não sei se você acredita nisso, mas eu acredito nisto, irmão. Eu acredito nisto, porque se a palavra dele não tivesse entrado na minha vida, se eu não tivesse recebido a sua palavra, hoje talvez eu não estaria nem mais vivo, porque eu soube pensei que meu pai tinha morrido com 54, meu pai morreu com 52, já vou fazer 60, já estou quase 8 anos na frente, morreu garoto. A Bíblia diz, acho que é Isaías, que diz que quem morre com menos de 100 anos é um amaldiçoado. Está escrito. Depois eu vou pegar nessa Isaías 65. Quem morre com menos de 100 anos é um amaldiçoado. Nós temos a bênção porque Jesus cancelou. Você não tem a bênção porque você se tornou bonzinho. Nós temos a bênção porque Ele se tornou maldito no lugar dos malditos. Ele foi lá e falou, olha, eu torno tudo isto que era contra vocês, eu torno tudo isto que tinha um efeito negativo, eu torno tudo isto, eu cancelo tudo isto. Agora eu cancelo para quem acredita que foi cancelado. Porque tem muita gente, irmão, a igreja está cheia de gente, as igrejas estão cheias, os ministérios estão cheios de gente que não acredita nisto, irmão. Porque o que faz você acreditar é o Espírito de Deus nisto aqui, irmão. Ele falou, quando o Espírito viesse, ele te convencer que ele foi à cruz, Jesus foi à cruz. Não foi um momento de dramatização para Mel Gibson criar um filme e ganhar bilhões com uma história que todo ano faz aquele presépio. Não, amado, tem muito mais por detrás dessa cena. Tem um resgate de um povo, tem a compra de um povo, tem a demonstração de amor que Jesus tem por nós, amados. Creia nisto, por favor, em nome de Jesus. Se uma igreja crê nisto, irmão, nós estamos dando honra para Jesus. Quando você crê que houve um cancelamento, que ele tornou sem efeito, ele está anulado, eliminado, quem sofreu uma suspensão, que foi banido, deixou de ter utilidade. Pastor, então todas aquelas maldições que tinham lá, então eu não preciso. Você que fica em reunião de quebra de maldição, manda esse pastor mentiroso aí, lê a Bíblia, e vai lá, ele vai lhe mostrar. Se ele lê a Bíblia, ele vai falar, eu estou mentindo para vocês, Jesus já quebrou a maldição. O povo precisa de saber disso, irmão, e acreditar nisso. Alimente a tua fé, alimente a tua fé. A fé vem
por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve isto, caraca, eu não estou debaixo de praga, então eu não estou debaixo de praga, eu não sou um desgraçado, eu não sou, tem gente que fala que eu sou um desgraçado, você não sabe o que é isto, cara. Minha família é desgraçada, minha tia é desgraçada, meu irmão é desgraçado, não fala isso. Um desgraçado está longe de Deus, um desgraçado está distante da verdade. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção, amado. O Espírito disse, o Espírito quis falar, e o Espírito falou, porque nesta igreja, o Espírito de Deus, Ele fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam, porque o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus, assim seja. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Pode dar glórias a Deus pelo cancelamento, irmão? Pode